Mateus capítulo 28, versículo 18. Pode abrir para nós, querido, a sua Bíblia, e pode projetar para nós. Mateus 28, 18, a grande comissão, o grande mandamento do Senhor para a igreja. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interessante, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deixou claro em quem o batismo tinha que acontecer, em nome de quem o batismo tinha que acontecer. Versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias. O Senhor está contigo todos os dias. Eu queria que você avisasse os três que estão desatentos ao seu redor. Avisa ele, fala: o Senhor está contigo todos os dias. Avisa ele, avisa. Avisa uns três que não estão ligados no ambiente, naquilo que Deus está falando. Avisa ele, fala: Deus está com você todos os dias. Avisa ele, é glória. A primeira coisa que eu quero te ensinar é que o pai tem uma responsabilidade, e é a responsabilidade de trazer propósito para o filho. Alguém muito inteligente já disse que quando a mãe vai carregar o filho, ela carrega assim, e o filho está olhando para o rosto da mãe, e a mãe está olhando para o rosto do filho. Meu neném. E existe uma intimidade. E quando o pai vai carregar o filho, geralmente ele carrega o filho olhando para a vida, para as frentes, assim, ó. A criança está olhando para cá, assim, ó. E é uma metáfora simples de dizer: enquanto a mãe está trazendo aconchego, o pai está trazendo desafio, propósito, direção, falando: eu estou te preparando para isso aqui, essa é a vida. É interessante entender isso. E da mesma maneira que Deus deu essa função para o pai, de trazer propósito, Deus deu essa direção para a igreja, de trazer o propósito para pessoas que não conhecem o propósito, para pessoas que já estão vivendo há tantos anos, mas ainda não têm um propósito para a vida. Eu comentei no culto mais cedo que me admira muito o fato de Deus dar um propósito, fazer a pessoa nascer e fazer a pessoa descobrir o propósito durante a vida. É interessante porque qualquer coisa que nós criamos, nós já damos o propósito logo de cara, e aquela criação, ela já tem o propósito já definido. Inclusive, se ela tivesse ciência, ela já sabia qual é o propósito dela. Mas Deus fez a vida de uma forma tão bela e tão maravilhosa, que você vai caminhando, e você vai vivendo, e o tempo vai passando, e você nem sabe o propósito ainda da vida. E as crianças que vão vivendo, elas nem sabem para que existem, mas elas não têm importância com isso, porque a imaturidade te faz viver uma vida sem propósito. E está tudo bem, porque você é imaturo. Mas chega uma fase da vida que você olha e fala: peraí, para que eu existo? E essa pergunta é respondida com a direção do pai, era para ser respondida. O problema é que quando o pai não está conectado à palavra de Deus, à presença de Deus, ele não tem um propósito para ele mesmo, muito menos para os filhos. Quando eu fiz 12 anos, meu pai falou assim: Gabriel, eu quero te levar para uma viagem, nós vamos começar o seu Barbaracá. É uma espécie de bar mitzvah para cristão. E eu falei, eu não sabia o que significava isso, eu achei que ele estava orando em línguas. Falei, amém. Falei, aleluia, oh glória. E aí ele me explicou, e nós fizemos uma viagem, dando inauguração, um marco. Logo após isso, ele começou a me levar em algumas viagens para algumas igrejas que ele ia pregar. E eu lembro que a primeira viagem que nós fizemos foi para São Lourenço, e eu tinha 12 anos. Cheguei lá na igreja e o bispo começou a pregar, e antes dele pregar ele falou, eu quero apresentar o meu discípulo número 1. E eu fiquei admirado, eu falei, quem que é esse discípulo? Olhando para o lado, nunca vi o bispo falar isso a respeito de ninguém. E ele falou, Gabriel, fica de pé. Eu fiquei olhando para o lado, falando, quem é Gabriel? E eu fiquei de pé, tentando entender. E não foi à toa que naquele mesmo ano eu fui para o Revisão de Vidas.
Não foi à toa que naquele mesmo ano eu decidi entregar minha vida por completo para o Senhor Jesus e viver para o Senhor Jesus. Não foi à toa que no decorrer daquele ano eu tive uma visão de uma trajetória para a minha vida, uma visão que eu já compartilhei em vários lugares, de um propósito, de uma linha de tempo para a minha própria vida. E não é à toa isso, porque o pai, uma das funções do pai é dar propósito para o filho, é dar direção. A Bíblia fala que flechas na aljava, o filho é como uma flecha na aljava do guerreiro. Ela precisa de direção. E eu sei que algumas pessoas que estão aqui hoje estão vivendo a vida sem direção, sem propósito, sem uma causa. E eu quero te falar uma coisa: você está no lugar do propósito, no lugar da missão. E a partir de hoje o propósito de Deus vai fluir através de você. A partir de hoje você vai começar a caminhar debaixo do propósito e vai começar a conhecer e a discernir o que Deus quer em você e através de você. Tem alguém que está comigo? Fala um amém bem forte em nome de Jesus. A segunda característica que o pai tem, mas que a igreja tem de forma espiritual, é que existe autoridade. Chamar alguém para uma missão e sem dar autoridade para ela cumprir uma missão é algo que fere. Mas não, Deus não fez isso. Mateus 28:18, a Bíblia fala: ide, toda a autoridade me foi dada. É interessante que Jesus está falando: a autoridade foi dada para mim, então vai. Até esse momento não significa que você tem autoridade, mas no momento em que ele fala: e eu estarei convosco até a consumação do século, ele está falando: você está indo debaixo de autoridade, e eu estou com você, e você tem autoridade por isso. Quem está entendendo? Fala um amém bem forte. Eu quero mostrar isso na Bíblia em dois textos. Lucas capítulo 10, onde Jesus envia os 70, versículo 19. Lucas 10, 19, pode ir direto no versículo. Eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Meu Deus, é um nível de autoridade gigantesco. É um nível de autoridade para cumprir o tamanho da missão que Deus nos deu. Deus te deu autoridade. Quem aqui já expulsou o demônio? Levanta a sua mão alguma vez. Abaixo. Quem nunca expulsou um demônio, de um endemoniado? Levanta a mão. Irmão, essa semana vai aparecer um endemoniado bravo, gritando. Não, essa semana. Eu vou explicar por quê. Porque você tem que experimentar a autoridade fluindo através de você. Querido, tem pessoas que têm medo. Não, demônio. Deixa eu explicar uma coisa. As pessoas veem os pastores, bispos, missionários expulsando demônio, e eles falam: não tem medo. Não tem medo hoje, porque já sabem da autoridade que tem. Vai perguntar a primeira vez que expulsaram demônio. Eu lembro a primeira vez que expulsei demônio. O pastor que era meu líder na época falou: Gabriel, na hora que manifestar um demônio eu vou te chamar. Eu falei: amém. E dentro de mim eu estou falando: tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. No momento de quebra de maldição, eu já estava lá no fundo assim orando, falando: amém Deus, amém. Vai conduzindo, Senhor, vai conduzindo. Manifestou um demônio gritando, bravo. Irmão, pensa num demônio doido. Aqueles demônios que come o chão até assim. E aí o pastor falou: cadê o Gabriel? Eu falei: não. Já estava pertinho da porta, já indo embora, morrendo de medo. Ele me chamou, na hora que eu cheguei perto do endemoniado, o endemoniado olhou para mim e o demônio falou: vou te matar. Irmão, na hora que ele falou vou te matar, minha perna que estava tremendo travou. Eu falei: tá amarrado agora. Aí eu falei: tá amarrado. Aí ele colocou a mão para trás. Eu falei: que isso, irmão? Aí eu falei: fica quieto, porque eu não queria ouvir ele falando, que eu estava com muito medo. Falei: joelho no chão. Irmão, na hora que ele caiu de joelho no chão, eu falei: que isso? Eu fiquei olhando e falei: eu tenho autoridade. Quase que eu falei: rola também agora, em nome de Jesus. Irmão, aquilo ali foi tão impressionante que na hora que eu mandei sair, saiu. Aquilo, na hora que eu vi a autoridade de Deus fluindo através de mim, eu já levantei e falei: cadê os outros endemoniados? Eu expulso todos agora. Irmão, eu quero profetizar que a autoridade de Deus vai fluir através da sua vida. Demônios vão ser expulsos, doenças vão cair por terra e pessoas vão ser curadas, libertas, transformadas. O poder de Deus vai fluir através de você. Prodígios, milagres, sinais vão acontecer porque você carrega a autoridade do nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Olha para quem está perto de você e avisa ela, fala: essa semana a autoridade de Deus vai fluir através de você.
Tem gente que tem gente que vê pessoa que está enferma, ela fala: gente, leva para o hospital. Tá certo, tem que levar, mas antes ora por ela. Vai lá orar por ela, colocar a mão na cabeça dela e profetizar cura. Esse amém foi baixo. Chegou o tempo de ter fé para fluir em autoridade. Deus te deu autoridade para isso. O Pai te deu autoridade para isso. O Pai não te deu só uma missão, Deus te deu também uma autoridade para cumprir a missão. Terceira coisa que o Pai tem e que a igreja tem de maneira espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O pai era o sacerdote da casa. Não eram todos que eram sacerdotes, porque não eram da tribo, mas a função de conduzir o povo para a presença de Deus era do pai. E eles viajavam muito tempo, todo ano fazendo viagem para se apresentar diante do Senhor. E sabe, Deus deu essa característica para a igreja. A Bíblia fala: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa sobrenatural é essa? Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa, nação santa. Ainda mais alto, declare: geração eleita, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa, nação. Ele te levantou como sacerdócio santo, igreja, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa, nação santa. Ele te separou para servir a Ele. Ele te separou para servi-lo. A pergunta é se você está servindo. Olha para umas 7 pessoas ao seu redor e pergunta: você está servindo a Deus como? Pergunta. Não, olha no fundo do olho dele, seja um profeta e pergunta: você está servindo a Deus como? Pergunta. Eu gosto assim, quando o povo está envolvido a ponto de levantar e já prega e participa da palavra e grita aleluia, grita glória a Deus. É assim que é bom. Segura um pouquinho que eu vou pregar um pouco mais. Tito capítulo 2, versículo 11. Quarta característica que o pai tem e que a igreja tem também é de traçar limites, é de deixar claro limites estabelecidos. Há algum tempo atrás aconteceu algo interessante. Nosso filho mais novo ama o futebol. Eu tenho que ser sincero, eu não sei de onde que ele tirou isso, porque eu, meu pai, meus tios, toda a família, não é que a gente não joga bem, é que a gente é muito ruim, só isso. E ele joga bem, ele ama jogar bola. Aí esses dias para trás a bispa Gabriela, minha esposa, corrigiu ele. E quando corrigiu ele, ele falou: estou errado. Aí ela falou: mas o seu pai vai conversar com você.
Irmão, na hora que ela falou, seu pai vai conversar com você, ele falou, não, mamãe, eu fico sem futebol um mês inteiro, eu estou errado, eu fico... Sabe o que é mais interessante? Eu não grito com meus filhos, eu não bato, nunca bati nos meus filhos. Por que ele tinha esse temor? Porque a presença do pai traz temor. Da mesma maneira que a igreja tem a autoridade, e não só a autoridade, o dever de declarar, o limite que Deus deu é esse. Existem pessoas que querem ser mais santas do que a Bíblia manda, incluindo coisas que nem estão escritas na Bíblia. Não, se você não pode ficar de pé no culto. Estou dando um exemplo simples, porque você sabe que existem vários. Eu não posso incluir coisas que Deus não falou, mas eu tenho que declarar todas as que Deus já falou. Limite é esse, é isso que Deus estabeleceu e é isso que nós vamos viver. Quero ouvir um amém bem forte. E em cima do que Deus mandou, nós vamos viver tudo. Existem pessoas que ficam falando, até onde eu posso andar? Aqui é pecado? Você fala, não. E aqui é pecado? Você fala, não. E aqui? Eu estou indo dentro do território? Ele fala, tá. E aqui assim, ó. Porque a pessoa está perguntando até onde eu posso ir sem sair da vontade de Deus. A pergunta certa tinha que ser, aonde que é o centro da vontade de Deus? É lá que eu quero viver, é lá que eu quero morar, é lá que eu quero ficar, é lá que eu quero permanecer todos os dias da minha vida. Aonde é o centro? É aqui, aonde é o centro? Cadê o povo que quer viver no centro da vontade de Deus? Cadê você? Cadê você? Oh, meu Deus do céu! Olha o que a Bíblia diz em Tito 2:11. Projeta para nós, querido. Coloca. Go. Vai. Yahá. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12. Educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, deixado de lado tudo isso, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Nós vamos viver da maneira que Deus espera, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo. Ele fez para isso, para Ele mesmo, um povo exclusivamente seu. Tem alguém que é exclusivamente de Deus aqui? Exclusivo. Olha para quem está do seu lado e fala, eu sou exclusivo de Deus. Fala, sou exclusivo de Deus. Fala, sou só de Deus. Fala, só de Deus, só de Deus. Avisa ele, fala, 100% de Deus. Fala para ele, 100% Jesus. Não é só na faixinha não, irmão, é na vida, entendeu? Não é só na faixa que não, é na vida, tudo, todas as decisões, todos os dias, em todos os segundos. 100% de Jesus. Exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Versículo 15. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. É por isso que nós ensinamos e nós declaramos o limite que Deus deu o tempo inteiro. Por quê? Porque é uma das funções da igreja. Nós vamos deixar claro o limite que Deus mandou, o limite que Deus deu. O limite é esse, ponto final, para que você permaneça no território da aliança. Quem aqui quer permanecer no território da aliança por toda a sua vida? A presença do Pai traz limite, mas não só traz limite. E a última coisa que eu quero falar, a presença do Pai traz paz. Existe um texto tão glorioso que eu quero ler em João capítulo 14, versículo 27. É interessante como os filhos se aquietam. É interessante como os filhos, eles têm a segurança quando o Pai está presente. Existe uma história tão linda que todo mundo já conhece, que o bispo Erasmo conta. Num avião viajando numa noite, uma turbulência muito grande, e todo mundo desesperado, e uma velhinha na frente, do lado de uma criancinha, e a turbulência é tão grande, a velhinha segurando, e a
velhinha olha para a criança e fala: você não está com medo? A criança balançando os pezinhos, falando: eu não. Aí a velhinha pergunta: mas por que não? Aí ela fala, a criança responde: meu pai é o piloto. Sabe? É interessante ver como a presença do pai traz paz e segurança para o filho. E da mesma maneira Deus nos deu essa paz. A Bíblia diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não é uma paz igual o mundo tem. A paz do mundo é uma paz que acaba com a primeira notícia ruim, com a primeira batalha, com a primeira luta contrária, com a primeira a paz do mundo acaba rápido. Mas a paz de Deus é uma paz que ela transcende a batalha, ela vai além da batalha, ela vai além da circunstância. É essa paz que Deus nos deu, é essa paz que Deus colocou sobre nós, sobre a igreja. É essa paz que excede todo entendimento, que vai além da lógica humana, que vai além da circunstância que você está vivendo, que vai além dos seus pensamentos, por mais rápidos e tenebrosos e assustadores e caóticos que eles sejam. É uma paz que vai além dos seus sentimentos, por mais inconstantes que sejam os seus sentimentos. É uma paz que conduz o ser humano, é a paz que somente a presença de Deus traz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que coisa sobrenatural, a paz que somente a presença de Deus pode trazer. E eu quero orar com algumas pessoas aqui hoje, porque eu estava orando nessa madrugada, gerando a palavra, e eu senti algo de Deus para a nossa igreja. Eu senti algo de Deus para algumas pessoas que eu sei que estão passando por alguns momentos. E tudo que você tem é a palavra que contrasta com o momento que você está vivendo. Tudo que você tem é uma promessa que é completamente diferente do seu momento, que é completamente diferente da circunstância em que você se encontra, que é completamente diferente. E você olha para os filhos e não sabe nem mais conduzir a vida dos filhos. Você olha para o casamento e você não tem nem mais possibilidades. E você olha para o ministério e não consegue enxergar mais nada além de lutas, dores, batalhas. E você olha para a vida da empresa, para a vida financeira, e você não sabe de saída, não tem saída. E tudo que você está contrastando é a paz que Deus mandou, a palavra de Deus, com o momento em que você está vivendo. E é para momentos como esse que a paz que excede todo entendimento passa a fluir sobre nós. É para esses momentos. E eu queria que você fechasse os seus olhos, porque a paz de Deus flui do corpo de Cristo. A paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus que cobre a mente, os pensamentos. Por mais ansiosos que sejam, por mais depressivos que sejam, a paz de Deus que cobre os seus sentimentos, por mais inconstantes, por mais que exista tanta tristeza e dor, independente do momento, é essa paz que vai além da circunstância, é a paz que flui do corpo de Cristo, é a paz que flui da presença do Deus vivo e poderoso, é a paz que flui com a presença do Rei da Glória, é a paz que flui com a presença do Pai, que ajusta as coisas e coloca as coisas no devido lugar. É essa paz, é a paz que está aqui nesse lugar.